Cadê as notas que estavam aqui? Música de paredões e musicalidade surda na instalação Oficina Surdo System. Então, o Surdo System é uma instalação oficina interativa e multissensorial que é instigada pela musicalidade e a percepção surda e inspirada esteticamente pela música de paredões, como o funk, o dub e o rock doido. A oficina aconteceu como parte da programação do 26º Festival do Instituto de Artes da Unicamp, e a oficina aconteceu nos dias 9 e 10 de outubro de 2025. Para falar de musicalidade surda, a gente começa trazendo alguns conceitos da teoria histórico-cultural, que vai falar que as pessoas elas são potencialidades diferentes em qualidade, mas não menores em quantidade. Então, quando a gente discute uma musicalidade surda, ela não só existe porque as formas de escuta são diversas e não necessariamente são exclusivamente do sistema auditivo. Então, a gente vai falar de outros canais sensoriais, como o tato, o sistema somatosensorial, a visão, olfato, paladar, como formas de apreciação musical. E, além do mais, a gente reconhece diferentes níveis de perda auditiva, então nem todas as pessoas surdas têm uma perda total da audição. Então, assim, a gente começa a pensar a surdez como algo que não é limitador da percepção e da apreciação musical, mas que essa musicalidade da pessoa surda ela é frequentemente negada na nossa sociedade. E a gente vai falar de conceitos da cognição, para falar de uma percepção-ação e da escuta incorporada. Então, a escuta que ela envolve não simplesmente os ouvidos, mas o corpo todo em movimento. Então, a gente fala da dança como forma de escuta e da interação com o ambiente, com as coisas, como uma forma de percepção e não simplesmente uma percepção passiva. E a escuta que se dá de corpo inteiro, então envolvendo todos os canais sensoriais na apreciação musical. A gente também vai falar da música como verbo, então usando o termo musicar do Christopher Small para falar da música como um fazer complexo e situado socialmente, que envolve vários participantes, não só aqueles responsáveis pelo produto sonoro, mas todas as pessoas envolvidas nesses espaços complexos de socialização e de troca cultural, troca social, que a gente considera como música, e para além do produto sonoro. Então a gente começa a descentralizar a música da audição ou do produto sonoro e começa a olhar ela como um fazer social complexo, e aí a gente percebe a necessidade de pensar o direito da pessoa surda a esses espaços musicais. A gente vai falar da música eletrônica de paredões, principalmente porque esses gêneros musicais eles têm um foco e uma ênfase nas frequências graves amplificadas com uma grande pressão sonora e muitas vezes frequências que estão abaixo do limiar da audição. Então, abaixo dos 20 Hz são fundamentais em vários desses gêneros de música eletrônica, e a gente enxerga isso como um ponto de contato, um ponto comum da vivência surda com a vivência ouvinte. E aí a gente começa a pensar nesses espaços de música eletrônica como uma potência sonora dos graves amplificados. Então, o sistema somatosensorial ele é particularmente sensível às frequências graves, são frequências que a gente percebe muitas vezes sem o envolvimento do sistema auditivo, no caso das frequências que estão abaixo do limiar da audição, ali entre 20 Hz, 30 Hz, dependendo da idade e da pessoa, pensando no exemplo de uma pessoa ouvinte. E também a gente tem autores que vão falar da complexidade sensorial e social do musicar eletrônico. Então a gente vai falar da música eletrônica como uma música que tem um vínculo muito forte à dança e que também vai ter um ênfase em outros canais sensoriais, como o olfato, o paladar. São todos estimulados nesses espaços musicais da música eletrônica, da festa, do sound system, dos eventos de paredão e por aí vai. Então a gente tem como inspiração esses gêneros, principalmente o funk, o dub
e o Rock Doido, que são mais próximos do Musicar no Brasil e local em Campinas. Então a gente tem um sound system bastante presente, que é o Roughneck, que foi também uma inspiração para os autores na realização dessa oficina. E nesse evento, nesse sound system que chama Roughneck, ele frequentemente se diz pelos organizadores que o grave todo mundo sente igual. Então é essa experiência em comum que inspira esteticamente a instalação Surdo System. Então, falando da instalação em si, ela é uma composição modular. Então, a gente tem 4 canais principais de instrumentos virtuais que podem ser trazidos da mixagem ou retirados pelos participantes. Então, a gente tem um hi-hat, que é um chimbal agudo, um twin, que é um som médio agudo, que é característico principalmente do funk paulista. É um som que lembra um assovio e que é bem característico desse gênero. Um baixo, uma linha de baixo grave, e um bumbo. Além desses 4 elementos, a gente tem um quinto instrumento, que é o 808, e o 808 ele é um som característico da música, de vários gêneros da música eletrônica, e que ele é um som grave e prolongado, com um ataque bem definido. Então ele tem uma função dupla na música eletrônica, que é tanto de melódico como baixo, mas também rítmico como bumbo. Ele cumpre essa dupla função e ele é bem característico do funk, do drum and bass e de vários gêneros da música eletrônica. Como interfaces sensoriais, a gente teve 2 caixas de som convencionais e um subwoofer responsável pelas frequências graves, 2 televisões analógicas com input não convencional. Então o que a gente fez foi enviar sinal de áudio para essas TVs pela entrada de vídeo. E essas TVs, elas tentam interpretar esse sinal de vídeo com padrões de imagem que são bastante característicos e que a gente utilizou na instalação como forma de visualização do ritmo, porque essas imagens são dependentes não só da frequência, que gera linhas mais finas ou mais graves, que nem eu vou... é visível nessa imagem. A gente tem essa formação de linhas horizontais que vão depender tanto da frequência como da intensidade do sinal sonoro que a gente envia para a TV. Então, com essa imagem não convencional, a gente trabalhou esse estímulo visual através das televisões de tubo na instalação, né? Além disso, a gente teve 2 superfícies táteis de madeira e compensado que foram acopladas a atuadores de alto-falantes, então eram muito presentes ao toque e ao tato. E uma delas era voltada para as mãos e a outra para os pés, então permitia você subir em cima dela e sentir as vibrações daquele atuador amplificado com os pés. Além disso, a gente disponibilizou bexigas para os participantes, e a bexiga é uma forma de você, pelo tato, você ter uma percepção das vibrações sonoras que acontecem no ar, e que ela é muito dependente da localização onde você está na sala, já que a gente fez uma instalação site-specific. Então a gente afinou principalmente os sons graves de 808 para ativarem os modos de reverberação naturais da sala onde a gente realizou a instalação. Então as bexigas permitiam perceber as áreas de alta e baixa pressão dos nodos e antinodos que se formavam quando a gente ativava esses modos naturais de ressonância da sala que a gente visitou anteriormente para fazer o ajuste da composição. A gente teve 2 superfícies de controle com controladores MIDI, um deles num formato de mixer, para você aumentar e diminuir o volume dos elementos, e um outro que permitiu o disparo de samples do 808 e disparo de samples vocais diversos que a gente preparou. Então essas eram as 2 superfícies de controle que permitiam os participantes interagirem com a instalação, com a produção sonora diretamente. A instalação, a oficina, ela começava com uma apresentação expositiva em que a gente comentava não só esses aspectos teóricos da percepção e musicalidade surda e da música eletrônica, mas também a gente apresentava exemplos e experiências musicais
de pessoas surdas. Então a gente comenta alguns exemplos locais aqui de Campinas, alguns eventos internacionais de música eletrônica com ferramentas multissensoriais de percepção musical. E a gente trazia um pouco da subjetividade surda na relação com a música. Então aqui temos algumas fotos da instalação, dá para ver as duas TVs que a gente utilizou. A gente teve uma mesa em formato de L, né? E também à direita dá para ver uma das superfícies táteis que permitia você subir em cima. Então é uma tábua de madeira acoplada a um atuador de alto-falante. Aqui uma planta baixa da instalação, com a mesa em formato de L. Em vermelho a gente tem a superfície de controle. Em laranja, as superfícies táteis e as televisões. Além disso, a gente teve um telão com um vídeo-texto que foi preparado anteriormente e foi narrado por uma colega chamada Amira Aldergan. Então, a partir desse trabalho, a gente faz uma pesquisa qualitativa. A gente preparou entrevistas semi-estruturadas, que no momento em que a gente faz a submissão deste trabalho, os formulários ainda estão abertos para os participantes colocarem suas percepções e seus relatos sobre a instalação. Então, esses resultados ainda não foram analisados, mas a gente realizou a escrita de memorandos em alguns pontos de desenvolvimento do projeto, e do ponto de vista da observação participante, a gente consegue comentar alguns resultados preliminares dessa instalação, na medida em que a gente esteve presente nesse momento em que os participantes estavam livres para participar da instalação. Então a gente realizou uma apresentação mais expositiva, uma conversa com esses participantes, e depois deixou a instalação livre e os participantes livres para circular e interagirem com a instalação. E então a gente pode comentar que a recepção foi muito positiva do público do festival. A gente teve um bom número de pessoas inscritas e participantes, e o engajamento foi bastante intenso, tanto nas conversas que a gente realizou. A gente teve uma troca bem rica de experiências que foram gravadas em vídeo e que a gente espera poder utilizar isso como fonte também no futuro. Mas também a gente teve descobertas interessantes realizadas pelos próprios participantes de formas de escuta que não estavam previstas pelos autores. Então, teve participantes que se deitaram e maximizaram a superfície do corpo em contato com aquela superfície de madeira e que ficaram vários minutos ali recebendo aquelas vibrações ao longo da instalação. A gente teve outras formas de visualizar a vibração do ar pela bexiga, então com o rabinho da bexiga na frente do alto-falante, dava para visualizar essa bexiga vibrando com o ar. Então foram trocas de experiências muito interessantes que aconteceram nessa instalação e que a gente pretende desenvolver melhor assim que a gente tiver esses resultados da entrevista semi-estruturada e alguns registros a mais que a gente ainda não conseguiu pela proximidade da submissão do artigo com a realização da oficina. Então a gente gostaria de agradecer o NICS, o Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora da Unicamp, que forneceu vários dos equipamentos que a gente utilizou na instalação, a equipe do festival e a Casa Gambá Cultural, que é um espaço independente que é onde foi realizada a instalação e que deram todo o suporte para a gente fazer a oficina. E alguns colegas que nos ajudaram, que foi o Ian Marrese, que fez o pôster de divulgação da oficina, e a Amira Aldergan, que fez a narração do vídeo-texto que a gente utilizou nessa instalação e na divulgação do Surdo System. Aqui as referências, e é isso. Muito obrigado e até mais.